amigos, minhas amigas, esse é mais um vídeo da série de estudos bíblicos Introdução à Bíblia. O objetivo do vídeo de hoje é conhecer melhor a região onde Jesus viveu e desenvolveu o seu ministério público, a região da Galileia, e também conhecer um pouco melhor a instituição do Templo de Jerusalém. Se você ainda não viu o vídeo anterior sobre geografia bíblica, talvez fosse interessante. Eu vou deixar na descrição, logo aqui abaixo, vou deixar na descrição desse vídeo o link para o outro vídeo de geografia bíblica, ou você pode procurar lá no meu canal. Gostaria também de dar os créditos aos mapas que eu vou utilizar no vídeo de hoje. É de uma obra de um exegeta espanhol chamado José Luis Sicre. A obra se chama O Quadrante, O Mundo de Jesus. Aqui no Brasil é publicada pelas Edições Paulinas. Antes de falar propriamente da Galileia, vamos dar uma olhada nesse mapa, que é uma retomada do link e do vídeo anterior sobre geografia bíblica. O que temos nesse mapa? Temos a geografia da terra de Jesus depois da morte de Herodes Magno. Quando Jesus nasceu, o rei de Israel, um rei secundário, dependente da estrutura do Império Romano, o rei de Israel era Herodes Magno. Quando Herodes Magno morreu, o seu reino foi dividido entre 3 dos seus filhos. Aquilo que está circulado de verde corresponde a Judeia e Samaria. Essa região ficou sob o governo do filho mais velho de Herodes, chamado Arquelau. Aquilo que está circulado de vermelho corresponde a Galileia, mais ao norte, e a Pérea. Pérea era uma região para além do rio Jordão, do outro lado do Jordão. E aquilo que está circulado de amarelo corresponde à região de Filipe, cuja capital é Cesareia, Cesareia de Filipe. É uma região com muitos nomes: a Itureia, a Bataneia, a Gaulanítide, a Traconítide, a Auranítide. É um conglomerado de regiões que ficou sob o domínio de Filipe. Então temos Arquelau na Judeia e Samaria, Herodes Antipas governa a Galileia e a Pérea, e Filipe governa essa região lá do norte, com estes vários nomes. O problema é que Arquelau foi extremamente inábil para governar. Aconteceram muitas rebeliões e ele foi extremamente grosseiro, violento, agressivo, matou muitos judeus. Não havia mais condição de continuar a governar. Os romanos o tiraram, o depuseram, e a região da Judeia e da Samaria, a partir do ano 6 depois de Cristo, passou a ser governada diretamente por um prefeito romano. Então, quando Jesus era adulto, durante o exercício do seu ministério público, e especialmente no momento de sua morte, o governador da Judeia era Pôncio Pilatos. Moral da história, temos esta configuração. Quando Jesus morreu, Pôncio Pilatos, prefeito romano, governava a Judeia e a Samaria. A capital dele era Cesareia Marítima, mas eles tinham muito contato com Jerusalém. Herodes Antipas era tetrarca, era o governante da Galileia e da Pérea. Sua capital era Tiberíades. E Filipe era governador, era tetrarca dessa região lá no extremo norte. Sua capital era Cesareia. Localizamos então a Galileia. A Galileia no tempo de Jesus. Percebam os limites da Galileia no tempo de Jesus. Ao sul, nós temos exatamente a região governada
por Pôncio Pilatos, a região da Samaria. A leste, depois do Jordão, temos uma região independente e autônoma chamada Decápole, uma região profundamente paganizada, helenizada, de cultura grega. Também a leste, um pouco a nordeste, temos o reino de Filipe. E a norte, temos a região da Ciro-Fenícia. Percebam que a Galileia não chegava propriamente ao mar Mediterrâneo. Na região da Baía de Aco, já fazia parte da região da Fenícia. Essa região da Galileia, no tempo de Jesus, à luz do texto de Isaías 9, versículo 1, essa região muitas vezes é chamada de Gelil Hagoim. Isto é, Gelil é Galileia, Hagoim significa das gentes, das nações. É um modo de designar os gentios, de designar os pagãos. Gelil Hagoim, ou seja, Galileia dos pagãos, Galileia das nações, exatamente porque a Galileia está incrustada aí, entre a Ciro-Fenícia, o reino de Filipe e a Decápole. Está na fronteira com o mundo do paganismo. A palavra Galil significa província, região. Na antiguidade, no período das tribos, era a terra de Zabulon, a terra de Neftali, fronteira com o mundo dos pagãos. Já sabemos, isso eu disse no outro vídeo sobre geografia bíblica, Israel, o mundo de Jesus, não é uma região muito fértil, muito rica. Contudo, a Galileia propriamente dita era a região mais fértil do país, exatamente por causa do Rio Jordão e do Mar da Galileia, a grande fonte de água doce. Daqui a pouco falaremos, mas outra grande riqueza para a região norte, para a Galileia, é o Vale do Esdrelon, ou Vale de Jezrael. Pegava exatamente desde o Monte Carmelo até a cidade pagã de Citópolis. Citópolis já era uma cidade da Decápole. Aqui há ainda hoje um imenso vale, que é uma grande riqueza para a produção de cereais, trigo e cevada especialmente. Já vimos no vídeo anterior que Israel não tinha portos, portanto não tinha comércio marítimo, não havia também pesca pelo mar Mediterrâneo praticamente, não havia minerais preciosos, não tinha ouro, não tinha prata, não havia madeiras preciosas. Israel é extremamente árido, especialmente no sul, portanto não possui grandes riquezas, não possuía gado bovino, rebanhos de gado bovino ou rebanhos de cavalos. Praticamente Israel vivia da produção de alguns cereais nos vales e também da criação de gado caprino e ovino, chamado gado miúdo. É por isso, para vocês entenderem, que a região da Galileia se reveste de uma importância fundamental para a região, para o país. Noção de país, obviamente, é uma noção anacrônica. Chamemos de região, porque ainda não há a noção de país, que é um conceito eminentemente moderno. A primeira vez que a Galileia é citada na Bíblia está em Josué, capítulo 20, versículo 7. A região da Galileia é composta de duas partes, a chamada Alta Galileia, mais ao norte. Essas serras da Alta Galileia estão acima de 600 metros de altitude. E a Baixa Galileia, mais ao sul, com serras que variam entre 300 e 600 metros de altitude. A Galileia possui uma boa pluviosidade, chove relativamente bem,
exatamente por causa da umidade que vem do mar Mediterrâneo e do mar da Galileia. É uma região de águas por causa do mar da Galileia, que vocês já sabem, é um lago de água doce, e o mar Mediterrâneo do outro lado. Portanto, essa região de umidade, de orvalho, conserva bastante a umidade e, portanto, é de uma riqueza natural muito maior do que o sul. A grande fonte de água para a região da Galileia, obviamente, é o mar da Galileia, também chamado de Lago de Quinneret, também chamado de Lago de Tiberíades, também chamado de Lago de Genezaré. Passemos então ao outro mapa. Aqui eu quero focar de modo especial na região mesma da Galileia. Percebam que um pouco ao norte do Lago de Genezaré há um lago chamado Lago de Rule, ou Vale de Rule. Esse lago depois foi bonificado, se transformou numa espécie de pântano e é muito utilizado para a agricultura ainda hoje. Foi bonificado pelo Estado moderno de Israel. Mais ao sul, como já falei, está o imenso Vale de Esdrelon, ou Vale de Jezrael, que é a grande fonte de riqueza para a produção de grãos, trigo e cevada lá na Galileia. O Rio Jordão nasce lá no extremo norte, no sopé do Monte Hermon. Monte Hermon tem quase 3.000 metros de altitude, na antiga Sírio-Fenícia. Os afluentes do Jordão atravessam a região de Cesareia de Filipe, região de Bânias, uma região extremamente bela, verde, fértil e rica. E aí no mapa, agora olhemos, bem no centro do mapa está a aldeia chamada Nazaré. Jesus viveu a primeira grande parte da sua vida na região de Nazaré. Vocês podem encontrar isso em Marcos capítulo 1, versículo 9. Nazaré era uma aldeia pequena, de mais ou menos 300 habitantes, e logo ao sul de Nazaré está a cidade de Naim, onde Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, Lucas 7. E ao sul de Naim está exatamente a cidade de Jezrael, e aí se abre o imenso Vale de Jezrael. Aparece ainda ao norte de Nazaré a cidade de Caná. Há duas possíveis identificações de Caná: Quefá-Caná, que é uma aldeia, e a cidade mesma de Caná, um pouco mais ao norte. Não se tem clareza plena sobre a localização da Caná bíblica do tempo de Jesus. Em Caná da Galileia, João capítulo 2, Jesus realizou o seu primeiro milagre. Em Naim, Lucas 7, versículo 11, Jesus ressuscita o filho da viúva. Perto de Naim, entre Naim e Nazaré, há um monte de mais ou menos 600 metros, que hoje é conhecido como Monte Tabor. Esse monte é identificado como sendo o Monte da Transfiguração. Olhemos agora na região, na direção leste, na direção do Lago de Genezaré. Entre Nazaré e Cafarnaum, temos uma viagem de mais ou menos 45 quilômetros, 50 quilômetros. Em linha reta, mais ou menos 42 quilômetros. Num determinado momento da vida de Jesus, ele se transfere de Nazaré para Cafarnaum, uma cidade maior, à beira do Lago de Genezaré. Por que Jesus fez isso? Não sabemos ao certo. A Sagrada Escritura não é um livro de biografia. O Evangelho não é um livro de biografia. Quer narrar
elementos fundamentais que dizem respeito à nossa salvação. Mas as conjecturas possíveis, talvez por causa da morte de José, mas é muito mais provável que tenha sido por causa do início mesmo do seu ministério público. No início do seu ministério público, então, Jesus se retira para a cidade de Cafarnaum. Marcos capítulo 2, versículo 1. Então, são mais ou menos 50 quilômetros de viagem entre Nazaré e Cafarnaum. Normalmente, a pé, eles viajavam em torno de 30 quilômetros ao dia. Então, uma viagem de Nazaré a Cafarnaum praticamente são 2 dias de viagem. Olhemos agora o Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia. Percebam o formato. Ele é chamado dessa maneira Lago de Kinneret, exatamente porque há mais ou menos um formato de uma harpa. Kinneret significa harpa. Ele é também chamado de Lago de Tiberíades, porque está à beira da grande cidade de Tiberíades. Ele é chamado de Lago de Genezaré, porque havia a planície de Genezaré. E ele é chamado de modo mais genérico de Mar da Galileia, mesmo, tenha clareza, é um lago de água doce. Ele tem 21 quilômetros de comprimento, norte e sul, por 12 quilômetros de largura, leste e oeste. Do lado direito, isto é, do lado leste, do lado oriental do Mar da Galileia, nós temos uma região paganizada chamada Decápole. Decapolis, 10 cidades. É uma região de cidades autônomas que eram profundamente helenizadas, profundamente de cultura greco-romana, governadas com uma certa autonomia, vinculadas diretamente à grande estrutura do Império Romano. E a nordeste está a região de Filipe, Cesareia de Filipe, mais ao norte, todo o reino de Filipe está a nordeste do Mar da Galileia. Comecemos olhando um pouco mais ao sul do Mar da Galileia. Vocês encontram a cidade de Tiberíades. A cidade maior da Galileia era Séforis. Só que Séforis foi destruída. Séforis está ao lado de Nazaré, pertinho de Nazaré. Séforis foi destruída e por isso Herodes Antipas transferiu a sua capital para Tiberíades. A palavra Tiberíades, obviamente, é em homenagem ao imperador Tibério. Em João capítulo 6, versículo 1, vocês encontram o nome desta cidade, Tiberíades. Jesus, ao menos nos evangelhos, nunca esteve em Tiberíades. Nunca esteve lá. Não se sabe muito bem porquê, mas provavelmente porque em Tiberíades estava a sede, o centro do poder político de Herodes Antipas. Um pouco mais ao norte de Tiberíades vocês encontram Magdala. A cidade de Magdala é a região de Maria Madalena. Ela tem esse nome, Maria Madalena, exatamente porque é de Magdala. Um pouco mais ao norte está essa região chamada Genezaré. É uma bela planície, a planície de Genezaré. E por isso dá também nome ao Lago de Genezaré, ao Mar da Galileia. Em Marcos 6, versículo 53, vocês encontram uma citação para Genezaré. Mas ao norte, antes de chegar a Cafarnaum, hoje vocês encontram uma região chamada Tábga. Em Tábga aconteceu o milagre da multiplicação dos pães e peixes do lado ocidental. Um pouco mais ao norte, vocês encontram Cafarnaum, a cidade de Jesus, propriamente dita. Hoje, se você visita Cafarnaum,
você encontra na abertura, na porta da cidade, essa expressão, Cafarnaum, a cidade de Jesus. É também a terra de João e Tiago, os filhos de Zebedeu. Ao norte de Cafarnaum está Corazim, citada em Mateus 11, 21. E a leste está Betsaida, que é a terra de Pedro e André, os filhos de Jonas. Pertinho de Cafarnaum está o Monte das Bem-aventuranças. O ministério de Jesus aconteceu propriamente aí, em torno do Mar da Galileia. Ele esteve algumas vezes do outro lado do Mar da Galileia, na região da Decápole, especialmente na cidade de Gadara. Vocês podem encontrar isso em Marcos 7, versículo 31. A Galileia era uma região imensamente povoada, bastante povoada, e havia muita prosperidade, era uma região muito rica do ponto de vista natural. Embora, mesmo tendo riquezas naturais importantes, do ponto de vista cultural, religioso, político, do poder, a Galileia sempre foi vítima do preconceito grandioso da parte de Jerusalém. Os galileus eram considerados uma gentinha ignorante, que não conhecia a lei mosaica. Os galileus também eram reconhecidos pelo seu sotaque muito peculiar e eram, de certo modo, tidos como gente encrenqueira, gente que gostava de rebelião e de confusão. Como disse, houve essa cidade muito importante na Galileia, que foi Séforis. Era o maior centro administrativo no tempo de Herodes Magno. Contudo, depois da morte de Herodes Magno, houve uma rebelião muito grande em Séforis e a cidade foi praticamente toda destruída. Fica mais ou menos a 10 quilômetros de Nazaré e mais ou menos pelo ano 20, Herodes Antipas reconstruiu a cidade de Séforis. É muito provável que José e Jesus tenham trabalhado na reconstrução da cidade de Séforis. Hoje Séforis é uma pequena aldeia e é muito conhecida no mundo da arqueologia bíblica, por causa de um belíssimo mosaico que é bem conservado ainda hoje na cidade, nas ruínas de Séforis. Hoje, a cidade de Nazaré é uma cidade mais ou menos de 75 mil habitantes. Séforis hoje não passa de uma pequena aldeia e Tiberíades é uma cidade hoje de mais ou menos 40 mil habitantes. Todas são muito vinculadas ao turismo religioso. Jesus, no tempo dele, fez outras viagens para fora da Galileia. Então já sabemos, ele esteve na Decápole, do lado oriental do lago de Genezaré. Ele esteve na região de Cesareia de Filipe, mais a nordeste, e ele também esteve na região de Tiro e Sidônia. Se vocês olharem aí no mapa, na direção noroeste, na direção do mar Mediterrâneo, vocês encontram a cidade de Tiro, mais acima, mais ao norte, a cidade de Sidônia, onde Jesus esteve. Passemos agora a uma visão panorâmica sobre o Templo de Jerusalém. Primeiro, um pouco da história do Templo de Jerusalém. Olhem, por favor, aí nesse primeiro mapa do templo. Obviamente, isso é uma reconstrução a partir dos dados bíblicos, mas é uma reconstrução ideal, é uma reconstrução hipotética. E aí vocês têm duas palavras importantes, a palavra templo. Quando se diz a palavra templo, é o complexo global, é toda a esplanada do templo. Quando vocês vão, por exemplo, à Basílica de Aparecida, vocês têm a basílica propriamente dita, a igreja, mas vocês têm a imensa área vinculada à basílica. Então, na Bíblia, quando se diz templo, está se falando muito mais desse complexo global.
Quando se fala de santuário, está se falando do edifício central que está aí no meio desse complexo. Olhemos um pouquinho para a história do Templo de Jerusalém. O primeiro templo foi construído por Salomão. Houve um processo de melhorias, de embelezamento, isso está lá em 1 Reis, capítulo 6. O templo está localizado no Monte Moriá, a leste de Jerusalém. E o templo de Jerusalém foi destruído pelos babilônicos no ano 587 a.C. Nós temos várias narrativas na Bíblia que tratam da destruição do templo. Segundo Reis 24:13, Isaías 64:11, Jeremias 50, versículo 28. Quando o Império Persa subiu ao poder, Ciro, rei da Pérsia, permitiu o retorno de vários judeus a Jerusalém e permitiu também o processo de reconstrução do templo. Esse agora será o chamado Segundo Templo. É conhecido também como Templo de Zorobabel. Os profetas Ageu e Zacarias atuaram fortemente na reconstrução desse templo no período persa. Ageu capítulo 2, versículo 18, Esdras capítulo 1, versículos de 1 a 4. No tempo de Antíoco IV Epífanes, no tempo dos Seleucidas, Antíoco IV profanou o templo de Jerusalém, com a introdução da estátua de Zeus do Olimpo no templo, sacrifícios de animais, e Judas Macabeu conseguiu então reaver o domínio sobre o templo e fez o ritual de purificação do templo, passou para a história como festa da dedicação. 1 Macabeus, capítulo 4, versículo 59. Alguns anos antes de Cristo, Herodes Magno foi um grandíssimo administrador, um grande administrador, um homem de uma visão impressionante. Herodes Magno então fez uma reforma completa do Templo de Jerusalém, com muita ampliação e um grande embelezamento ao Templo de Jerusalém. A obra começou no ano 19 a.C. e só ficou pronta muitos anos depois. Alguns dizem que só ficou pronta definitivamente no ano 63 depois de Cristo. Mas no tempo de Jesus, o Templo de Jerusalém já era bastante belo, embelezado e exuberante. No ano 70 depois de Cristo, houve uma revolta dos judeus contra os romanos vieram e destruíram o Templo de Jerusalém. E nunca mais esse templo foi reconstruído. Hoje, na esplanada do Templo de Jerusalém, a antiga esplanada do templo, há, na verdade, duas mesquitas muçulmanas. A chamada Mesquita de Omar, ou o Domo da Rocha, aquela mesquita que vocês veem em Jerusalém com aquela cúpula dourada, que é uma mesquita muçulmana fincada exatamente onde antigamente estava o Templo de Jerusalém. E mais ao lado há uma outra mesquita chamada Al-Aqsa. Então são duas mesquitas, os muçulmanos tomaram conta da esplanada do antigo Templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelos romanos e nunca mais foi reconstruído. O Monte Moriá, que é este monte sobre o qual está o Templo de Jerusalém, está mais ou menos a 800 metros de altitude acima do nível do mar. Passemos então agora a um segundo mapa, para vocês terem noção dos limites e da estrutura interna do Templo de Jerusalém. A leste do templo, ao oriente, há um grande abismo, que é o chamado Vale do Cedron. Então você está aqui no templo, numa altitude mais ou menos de 800 metros, desce o Vale do Cedron e depois sobe para o Monte das Oliveiras.
Então, ao oriente do templo está o Vale do Cedron, um riacho temporário, seco, e mais ao oriente está o Monte das Oliveiras. Ao norte vocês têm a Fortaleza Antônia e a chamada Porta das Ovelhas, com armazéns, dependências muito interessantes que eram utilizadas para, daqui a pouco falaremos, para conservar lenha, os animais e outros produtos que eram utilizados no Templo de Jerusalém. Ao sul está o Vale da Geena, ou Rinom, onde havia um fogo geralmente permanente, por isso o Vale da Geena é tão conhecido no mundo da Bíblia. O templo é constituído de alguns espaços físicos. Primeiro, preste atenção no pátio dos pagãos, ou pátio dos gentios. Aí todos podiam transitar, inclusive os pagãos. Os judeus construíram uma balaustrada, uma espécie de proteção, chamada de soreg, e essa balaustrada separava os pagãos dos judeus. A partir daquele momento, a partir daquele espaço, daquele empecilho, os pagãos não podiam mais entrar no Templo de Jerusalém. Sua construção era muito elegante e, nas palavras de Flávio Joséfo, ele diz assim: havia uma divisão feita de pedra, com construção elegante. Sobre ela ficavam pilares em distâncias iguais entre um e o outro, anunciando a lei de pureza, em grego e em outras letras romanas, dizendo que nenhum estrangeiro deveria entrar no santuário. Isso está dito no livro Guerra Judaica, no capítulo 5. Os arqueólogos descobriram 2 destas placas de aviso, que dizem: nenhum estrangeiro tem permissão de entrar na balaustrada em torno do santuário do pátio. Quem for pego será responsável por sua morte. Percebam que era uma divisão entre o mundo do paganismo e o mundo do judaísmo. Depois, na carta aos Efésios, Paulo diz que a cruz de Cristo, o sangue derramado de Cristo, derrubou o muro da separação. Muito provavelmente, Paulo está se referindo a esse muro, a essa balaustrada que separava os judeus dos gentios. Depois do pátio dos pagãos, que era aberto para todos, havia o pátio das mulheres, mais internamente o pátio dos sacerdotes, e finalmente, no miolo central do santuário, está o Santo dos Santos, a região mais interna e mais sagrada do santuário do Templo de Jerusalém. Aí, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano. O templo, como vocês podem perceber no mapa, era contornado por pórticos, muitos pórticos, onde os mestres da lei se colocavam para ensinar. E também as pessoas se abrigavam porque o sol em Jerusalém é causticante, o calor é terrível. Havia também muitos armazéns, especialmente do lado norte, onde se vendiam animais, óleo, vinho, farinha e outros produtos para o sacrifício no templo. Havia também muitas mesas de cambistas que trocavam as moedas. Vou então explicar para vocês o que significa estes armazéns para vendas de animais, de óleo, de azeite, de vinho e de outros produtos, e também as chamadas mesas dos cambistas. Acompanhe, por favor. Então, o que a Bíblia diz sobre os peregrinos que sobem a Jerusalém? Antes de tudo, é bom lembrar que havia judeus, havia colônias judaicas, praticamente em todas as partes do mundo ocidental, a chamada diáspora.
Havia muitos judeus no Egito, na Mesopotâmia, na Síria, na Ásia Menor, em Roma. Ora, a Bíblia diz que um judeu, quando vier a Jerusalém, ao templo, não pode vir de mãos vazias. Deveria trazer a vítima para o sacrifício. O sacrifício é sempre de animais. O culto no templo de Jerusalém é sacrificial. Ora, como é que eu posso trazer um boi de Roma para Jerusalém? Impossível. Como é que eu posso trazer um cabrito do Egito para Jerusalém? Impossível. Daí a necessidade de se trazer o dinheiro equivalente ao animal. Então você vinha, digamos, da cidade de Antioquia da Síria. Havia uma grande colônia judaica lá. Como é que você viria com o animal? Impossível. Você então traz o dinheiro equivalente, mas quando chegar em Jerusalém, você deve ir ao templo e trocar o seu dinheiro por um dinheiro local, pela moeda local, o shekel. Assim, no templo de Jerusalém, havia muitos cambistas especializados na troca das moedas das várias partes do mundo. E isso, obviamente, é fonte de riqueza para o templo. Segundo, dê uma olhada nesse mapa, na parte norte do templo. Aí nós temos a Porta das Ovelhas e as dependências, que são armazéns, são como que currais, onde os animais estavam. Não somente animais, também o óleo, azeite de oliva, o vinho, a farinha, a flor de farinha. Com o dinheiro trocado, o peregrino vai a estes armazéns para comprar aquilo que será oferecido. Então eu troquei o dinheiro da minha região pelo dinheiro local do templo. Fui à dependência onde estão os animais e comprei um cabrito para ser oferecido. Mais uma vez, aqui há lucro para o templo de Jerusalém. Vou agora para o matadouro, para que o animal seja morto conforme as normas oficiais dos rituais de pureza. Mais uma vez se deveriam pagar taxas ao templo. Numa palavra, cada vez que você dá um passo no templo de Jerusalém, algum dinheiro você deixa para a grande estrutura do templo. É também importante conhecer os tipos de sacrifícios, porque os sacerdotes ainda ganhavam mais dinheiro com os sacrifícios. Antes dos sacrifícios, os peregrinos deveriam passar pelos chamados rituais de abluções ou purificações. Em torno do templo havia piscinas, são chamadas de mikveh. Mikveh é exatamente essa piscina com água para se fazer o ritual de purificação, ritual de ablução, de lavagens, antes de ir ao templo para oferecer o sacrifício. É muito importante que vocês leiam o livro do Levítico, capítulo 7. Comece no capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 7. Levítico de 1 a 7. Aí estão as explicações sobre os vários rituais, os vários sacrifícios feitos em Israel. Eram vários de fato. O primeiro é o holocausto. A palavra holocausto, causto vem de queimar. Daí em português temos soda cáustica, por exemplo. O sol está causticante, é algo que queima.
Holos em grego significa inteiramente, totalmente. Então, holocausto era o sacrifício em que a vítima era queimada totalmente sobre o braseiro do altar. Percebam no mapa que vocês têm que no terceiro pátio, o pátio dos homens israelitas, e mais internamente o quarto pátio, que é o pátio dos sacerdotes, aí estava o grande altar dos sacrifícios. Era um altar largo, grande, com brasas acesas o tempo todo, e sobre esse altar eram queimadas inteiramente as vítimas oferecidas. Havia também oblações, flor de farinha, com azeite e incenso, geralmente. Se preparava uma espécie de bolacha com farinha de trigo, a mais fina, a mais bela, a primeira, a mais refinada, flor de farinha, misturada com azeite de oliva. Eram também oferecidos com incenso e queimados no fogo do altar. Parte dessas oferendas, destas oblações, eram o pagamento dos sacerdotes. Mas o mais importante para nós é o chamado sacrifício de comunhão. O animal, um macho, sem defeito, era dividido entre a divindade, isto é, Adonai, o Senhor, o sacerdote e também a família do ofertante. O sangue era derramado sobre o braseiro do altar pelos sacerdotes, porque o sangue, na mentalidade bíblica, é a sede fundamental da vida, pertence unicamente ao Senhor. Assim, o sangue logo era derramado sobre o braseiro do altar. A outra parte que era reservada para o Senhor Adonai, para o nosso Deus, era exatamente a gordura. A gordura é o símbolo maior da vida, é o símbolo da fartura. Tem gordura, os animais têm gordura, porque Deus mandou as chuvas abundantes do céu, para que eles pudessem comer, se fartar e engordar. Assim, a gordura é também uma parte dedicada unicamente ao Senhor. Era queimada sobre a brasa do altar, num sacrifício de suave odor ao Senhor nosso Deus. O cheiro, o perfume da gordura queimada sobre a brasa é interpretada na Bíblia como um sacrifício de suave odor ao Senhor nosso Deus. Agora vem a parte mais importante. A outra parte do animal é entregue ao sacerdote como pagamento pelos seus trabalhos. E uma terceira parte, depois de oferecida diante do altar, era comida pela família do ofertante. A família que oferecia aquela oferenda comia uma parte do sacrifício. Por isso que é chamado de sacrifício de comunhão. Como que aquela oferenda foi javeizada, foi divinizada, recebeu, auriu as forças da divindade. Por isso a família comia parte daquela oferenda, como que para aurir, para lograr, para se apropriar dessa energia, dessa força da divindade. Exatamente porque a carne oferecida recebeu a força que provém do Senhor, a família come essa parte do cordeiro ou do cabrito como participação, como comunhão no mistério da santidade que provém de Deus. Numa palavra, percebam, o Templo de Jerusalém é uma fonte de imensa riqueza para Israel, especialmente para o sul. Se é verdade que a Galileia no norte é imensamente mais rica do ponto de vista dos recursos naturais, porque tem água, tem vales, vegetação em abundância, o sul não tem nada disso, mas o sul tem o Templo de Jerusalém. Nas festas grandes,
Depois farei um vídeo sobre essas grandes festas anuais de peregrinação, especialmente a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, ou festa das semanas, e também a festa das tendas. Nessas 3 grandes festas anuais, a população de Jerusalém mais do que duplicava, mais do que triplicava. Obviamente, há uma indústria do turismo religioso muito forte, com hospedarias que também lucravam, gente que vendia comida, gente que vendia souvenirs, as lembranças das peregrinações. Assim, o Templo de Jerusalém era uma grande fonte de riqueza para as elites de Israel. As famílias sacerdotais, especialmente, que controlavam o Templo de Jerusalém, lucravam rios de dinheiro com os peregrinos que para lá afluíam. A crítica que Jesus faz, demos uma última olhada sobre isso. Jesus um dia entrou no Templo de Jerusalém, derrubou a mesa dos cambistas. Cambistas vem de câmbio, fazer o câmbio das moedas. Jesus derrubou a mesa dos cambistas, fez um chicote de cordas e disse 2 palavras fortíssimas, fundamentadas no profeta Isaías e no profeta Jeremias. Jesus diz que o templo deveria ser casa de oração aberta para todos os povos da face da terra. Isso é Isaías, capítulo 56, versículo 7. E depois Jesus diz: no entanto, vocês transformaram o templo num covil de ladrões, uma caverna de ladrões. Jeremias 7, versículo 11. Contudo, a crítica de Jesus ao templo é uma crítica interna. É uma crítica de um judeu que não está satisfeito com aquilo que fizeram com a casa do Senhor. Percebam também neste mapa que ao sul, pertinho do santuário, do lado sudoeste do santuário do templo, está a sede do Sinédrio. O Sinédrio, também depois falarei num vídeo específico sobre isso, era o grande conselho da nação que resolvia os assuntos internos do judaísmo. O judaísmo tinha um conselho de mais ou menos 72 anciãos que pensava a vida religiosa. É o Sinédrio. O Sinédrio está profundamente vinculado ao templo. Aqui está o coração das principais instituições do judaísmo no tempo de Jesus. Assim, no vídeo de hoje eu quis ajudá-los a compreender a vida de Jesus lá no norte, na região da Galileia, e o seu ministério público especialmente vivido em torno do Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, e no sul, em Jerusalém, que não era a sede do governo político de Pôncio Pilatos, mas era a sede do poder religioso e também do poder cultural, sobretudo por causa do templo e do sinédrio que estão em Jerusalém. E Jerusalém é uma grande fonte de riquezas para as famílias sacerdotais, mas também para os anciãos e para outros que dominam a vida religiosa e política de Israel a partir de Jerusalém e, sobretudo, a partir do templo. Por hoje, nós paramos por aqui. Fiquem com Deus. Um abraço e espero que eu tenha lhes ajudado a compreender melhor o mundo de Jesus na Galileia e também o Templo de Jerusalém. Deus os abençoe, os guarde e os proteja de todos os males.